Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas da sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela lhe deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeú, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizom e Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizom: Endan, Esban, Itran e Queran. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavan e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Aram. São esses os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibó.
Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibó, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, filha de Mezaabe. São esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Migdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Salmos 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreende os feitos do Senhor, nem os que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Lucas, capítulo 20, dos versos 27 a 47. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro de Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha destra, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo.